Hoje eu quero compartilhar com vocês algo diferente, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês de uma maneira diferente, eu quero contar para vocês como que a Beck e eu criamos uma vida dois. Desde o início, desde quando a gente se conheceu, desde quando a gente era jovem ali, né? E a partir daí, a gente vai fazer, né, esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de 5 vídeos contando sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro também, né? A gente vai fazer 5 vídeos mostrando, ensinando como criar um projeto de vida 2 desde o início. E durante toda essa história, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, nesse vídeo de hoje aqui, eu quero mostrar para vocês como entender sutilmente, por exemplo, como o seu mozão lida com dinheiro antes mesmo de juntar as escovas de dentes. Porque o dinheiro, ele não precisa ser um problema. Só que para muitos namorados aí ou recém-casados é um problema logo no início, né? Contar sobre a nossa primeira conversa sobre dinheiro e ensinar como criar esse momento certo para falar sobre dinheiro, né? E não para sentar na cadeira, conversar como se fosse uma reunião de casal mesmo, não, na verdade não. Eu quero mostrar qual que é o momento certo, de uma maneira sutil também, para falar sobre grana com o mozão, entender qual que é o perfil de cada um. E quando que aconteceu a nossa mudança de chavinha? Não a nossa mudança, a mudança de chavinha da Beca. Porque ela era gastadeira e passou a ser a responsável aqui em casa por cuidar das finanças. E eu quero passar por isso tudo para mostrar para vocês a nossa experiência e como vocês podem aprender com nossos erros. E acima de tudo, claro, a gente vai dando uns pitaquinhos mostrando para vocês como vocês podem fazer. Esse vídeo primeiro aqui, primeiro episódio, a gente vai contar um pouco do nosso início da nossa história, lá atrás, quando a gente era namorados ainda, tá? Então vamos lá. A Beck e eu nos conhecemos em 2013. Tem chão, né? Faz tempo. E claro, a gente não falava sobre dinheiro no começo, né? E já deixo essa dica pra você, não vai começar a querer puxar assuntos financeiros, puxar extrato bancário, né? Como você tá ganhando? Mostra o extrato. Né? Não, nada disso, tá? Porque nem passar pela cabeça também, e no começo do relacionamento não tem que se preocupar com isso. Só que uma situação virou a chave de tudo e mudou a forma que a gente lidava com a grana como casal. Se você está namorando ainda e não consegue falar sobre dinheiro, né, sem parecer aquela entrevista, fica tranquilo. Planejem uma vida juntos, tá? E o primeiro passo para vocês começarem a fazer isso é planejar uma viagem junto. É uma dica sensacional essa, porque depois que a gente começou a planejar viagem juntos, ficou mais simples e você começa a entender como o mozão lida com tudo, inclusive. Pode ser algo simples, né, perto mesmo, porque não precisa ser uma viagem elaborada, nada disso. Mas o processo de organizar, de pensar no que vocês vão fazer, de onde vão comer, quando podem gastar, já mostra muito sobre como cada um lida com dinheiro. Na nossa primeira viagem, sozinhos, né, a gente foi viajar sozinho, a gente montou um cronograma de passeios, a gente foi ao mercado juntos, e assim, tudo isso ajudou, né, a ter essa consciência e entender como é que cada um lidava com o dinheiro. A gente teve que começar a pensar como um time ali, a partir dessa viagem. A primeira viagem é o melhor momento para isso, tá? E viajar enquanto namora é a melhor coisa para você conhecer o seu mozão. Além de você ver em um mozão se ele é porco, se ele é bagunceiro, se ele é folgado, dá para saber se o mozão é mão de vaca, se o mozão é gastadeiro, ou se o mozão é mais controlado, dá para entender muito sobre essa viagem, tá? Então, viagem, além de ser sensacional, né, que ela é maravilhosa, você curte tudo, mas também é um momento ideal para vocês começarem a se entender ali. E foi quando a gente decidiu viajar para um outro lugar também, que tivemos uma outra evolução. Olha só como a viagem está presente ali, é sempre ajudando a gente, né? Então, uma outra evolução como casal. Até então, a gente não compartilhava muitas coisas pessoais, né? Tipo, a gente não tava. A gente estava junto, claro, porém não compartilhava os nossos sonhos e vontades individuais, né? A gente estava só curtindo, vivendo ali, porque como qualquer outro relacionamento no começo, né? E foi quando eu falei pra Beca que eu sempre quis fazer um intercâmbio, que a gente começou a caminhar juntos. Mas, vamos lá, não foi tão simples assim, tá? Vamos fazer intercâmbio? Vamos. Não foi tão simples assim. Eu sempre fui o mais mão de vaca aqui em casa. Na nossa relação aqui, eu sempre fui. Desde o comecinho, tá? Eu guardava grana todo mês. Continuo guardando, né? Mas ali, naquela época, só eu guardava. A Beca já não guardava nenhum real. E foi nesse momento que quando eu abri o jogo pra ela, amor, vamos lá. Esse aqui é um plano que eu tô levando a sério. Tá afim de abraçar ele comigo, essa ideia comigo? Vamos fazer junto? E ela deu aquele estalinho dela, né? Tipo,
pô, se eu não mudar agora, o Gui vai viver uma coisa incrível sem mim. E eu quero fazer, né? Ela queria fazer. Lógico, você pode fazer coisas diferentes, né? Mas assim, no caso, ela queria fazer, só que eu não conseguia. E foi ali que começamos de verdade a construir os sonhos juntos, né? Ela se organizou, se reorganizou. Eu adiei um pouco o plano ali e a gente conseguiu viajar, porque a gente se dedicou ali para um objetivo em comum, criamos uma visão em comum ali. E o que que isso quer dizer? Que vocês precisam fazer tudo junto? Não, vocês não precisam fazer, claro que não. Mas que vocês precisam compartilhar as suas vontades e seus sonhos para que não pegue o mozão de surpresa, para que não atrapalhe também alguns planos do mozão. Então é importante compartilhar, que não é a questão de vocês abraçarem um plano em comum e seguir ele juntos. Não é só isso, tá? É você compartilhar os seus desejos, suas vontades, os seus planos para que vocês estejam na mesma página. Tá? Porque às vezes cada um está seguindo uma direção oposta e quando acontece uma oportunidade, né, para um, estraga completamente os planos do outro. Se vocês não compartilham o momento que vocês estão e o que vocês estão almejando alcançar, as coisas começam a ficar cada vez mais distantes. Porque aí cada um tá indo para uma direção. Eu não falo direções opostas, mas às vezes estão caminhando em paralelo, mas não estão se encontrando, né? Estão caminhando juntos aqui assim. Aí acontece uma oportunidade que não está alinhada com um dos planos do mozão. Acontece que o mozão vai para um lado ou o mozão vai para o outro. Só que pode acontecer de um mozão abraçar a sua ideia e seguir junto com você. Só que pode gerar frustração, tal, porque tô abandonando meus planos, tal. Então, para evitar que isso aconteça, é importante compartilhar desde o início suas vontades e desejos. Só que assim, eu sei que depende muito do nível de maturidade do relacionamento, né? Então as coisas não acontecem assim, vou compartilhar desde o início que eu tenho vontade de fazer tal coisa. Não, porque aí você pode até desestabilizar o relacionamento, né? Porque desde o início, o mozão não vai abraçar todas as suas vontades e desejos individuais e esquecer o deles também. Então é importante que tenha o momento certo, né? Até porque as suas vontades pode ser que mude durante o relacionamento, que as suas prioridades virem outras. Então, precisa de maturidade para o relacionamento para vocês começarem a compartilhar essas vontades e desejos individuais para que não atrapalhe os planos do casal. Tá? Isso eu estou falando antes mesmo de juntar as escovas de dente, tá? Estou falando sobre casamento. Então é importante esse alinhamento para que não haja uma frustração, um arrependimento futuro depois. Futuro é depois, né? No caso. Então é importante vocês compartilharem e assim que vocês sentirem que tá tendo essa maturidade, essa vontade de planos em comum, se você sentir de você isso, tipo assim, eu tô sentindo que eu quero construir algo junto já, compartilha. Né, ó, vou compartilhar com você porque nós estamos pensando muito como casal já. Normalmente quem namora pensa já no futuro de um relacionamento mais sério, de morar junto, né? Normalmente é assim que funciona o namoro, né? É um pré-casamento, é um pré-morando junto, um pré-compromisso sério, né? Então, assim, vocês precisam, depois de uma certa maturidade do relacionamento, depois que passou naquela fase de só passeio, de curtição e tal, e começou a ter coisas sérias, é importante compartilhar esses desejos para que não haja, o que eu falei para vocês, esse desencontro, e cada um vá para uma direção diferente, né? Sempre caminhar na mesma página. E principalmente quando vocês têm planos já de morar junto, tudo, porque qualquer coisa, qualquer oportunidade, como eu falei pra você, de trabalho, de emprego, surja, estrague os planos do outro mozão, né? Então tem que compartilhar. Agora voltando às nossas histórias, a partir daí, né, que a gente compartilhou os planos um com o outro, ali ficou muito mais fácil de seguir. Por quê? Como eu falei, os nossos planos de carreira, os nossos planos sobre o nosso futuro, filhos, casa, tudo ficou mais perto, né? Mais fácil de seguir. No próximo vídeo, eu vou contar para vocês como que a gente decidiu sair de casa, na casa dos nossos pais e ir morar junto. Tá? E vou falar também sobre o nosso maior erro, que a gente evitou, na verdade, né? Mas é o maior erro que você pode cometer dando esse primeiro passo, porque é o passo mais perigoso. Se der esse passo errado, aí pode dar ruim nos próximos anos. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar mais detalhes sobre essa etapa da nossa vida, tá? Eu vou lançar na semana que vem, mas caso já seja a semana que vem, então você está assistindo esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição ou nos cards aqui do vídeo para você ver já o episódio 2 da nossa série aqui de... Nem sei o nome dessa série, a gente vai entender a série, eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Bom, meu querido, valeu. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu.